Pessoal, então a aula de hoje é sobre a equação do segundo grau, tá? Então, assim, ó, a equação do segundo grau, ela é representada pela forma ax ao quadrado mais bx e mais c, tá vendo, ó? 1x ao quadrado, x e o c, né? Temos o a, o b e o c. O b e o c são números reais, tá? Qualquer número. O a nunca vai ser zero, tá bom? Ele pode ser qualquer número, positivo, negativo, em forma de fração, né? Mas nunca pode ser o zero. Então, assim, esse a, b e c, a gente chama de coeficientes, são os coeficientes da equação do segundo grau. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Eu tenho 2x menos 40 igual a zero. Vocês podem perceber que toda a equação do segundo grau, ela é igual a zero, ó. Igual a zero. Então, vocês sempre vão encontrar isso. Então, nós temos agora que trabalhar com os coeficientes. Olhar essa equação e descobrir quais são os coeficientes dela. Porque as equações têm 3 coeficientes. O a, o b e o c. Então, aqui, ó. O coeficiente a é sempre o coeficiente do x ao quadrado. É sempre o número que tá junto com o x ao quadrado, tá bom? Então, sempre o a é o coeficiente do x ao quadrado. O b é o coeficiente do x, ó. A gente tem o x ao quadrado e tem o x. Então, esse é o coeficiente que a gente chama de b. E o c é o coeficiente sem a incógnita, tá? Ele é o termo independente. Então, voltando, a é o coeficiente do termo x ao quadrado, b é o coeficiente do termo x e c é o coeficiente sem incógnita, que é o termo independente de x, tá? Em algumas equações, vocês podem encontrar outras letras que não seja o x, pode ser usado o y, tá? Qualquer letra pode ser colocado no lugar do x, o que é diferente dos coeficientes a, b e c, tá? Coeficiente a, coeficiente b, coeficiente c. Tô falando bastante porque eles são muito usados, tá? Você tem que saber realmente olhar para uma equação e saber qual é o coeficiente a, qual é o coeficiente b e qual é o coeficiente c. Então, nós vamos pegar essa primeira equação aqui, ó. 2x ao quadrado menos 2x menos 40 igual a zero. E nós vamos tirar esse coeficiente a, b e c. O coeficiente a é o que está do lado do x ao quadrado. Qual é o coeficiente que está aqui? É o 2, né? E aqui, do b, qual é o coeficiente do b, que é o coeficiente do termo x? O termo x está aqui. É o menos 2, não é só 2, tá? É menos 2. E o coeficiente independente, que não tem letra, que é o c, né? Então, menos 40. Ó, nessa outra aqui. X ao quadrado menos 25 igual a zero. Qual é o coeficiente do x ao quadrado? Pronto, não tem número nenhum. Tem sim, vamos lembrar que aqui temos 1x. Então, o valor é 1. Se fosse menos x, o valor seria menos 1, tá? Observarem bem. Qual é o coeficiente do b aqui? Tem o coeficiente do b, o termo do x? Não tem, né? Se você olhar, o 25 não tem letrinha, então ele é o termo independente. Se é o termo independente, ele é o c. Então, o c aqui é menos 25. E o b? O b deixa em branco? Não. Quando não tem, o b é zero. Olha só. Agora aqui, 6x ao quadrado menos 9x igual a zero. Qual é o coeficiente a? É 6. Qual é o coeficiente b? Ó, o b é o que sempre tá com o x, então é o menos 9. E o coeficiente c, que é o número sozinho? Não tem, então é 0. Vocês perceberam, ó,
que o coeficiente A sempre tem. O B ou C pode ou não ter numa equação do segundo grau, tá certo? O que isso quer dizer? É o que a gente chama de equação completa e equação incompleta. Uma equação, ela é completa quando você encontra todos os coeficientes A, B e C, tá? Quando nenhum dos coeficientes for igual a zero. Equação incompleta é quando falta um dos coeficientes. Ó, aqui faltou o coeficiente B. Aqui faltou o coeficiente C. Pode ter equações que você não tenha nem o coeficiente B e nem o C. Tanto B quanto C sejam zeros. Só que o coeficiente A sempre vai ter. E é sempre x ao quadrado. Uma equação do segundo grau, ela é chamada assim justamente porque o x está elevado à segunda potência, tá? Se o x estiver elevado a uma terceira potência, ela não é uma equação do segundo grau. Se não tiver o x elevado à segunda potência, fosse tudo x, também não seria uma equação do segundo grau. Então, ela só é uma equação do segundo grau quando ela tem esse termo com o x elevado ao quadrado, tá certo? Agora aqui, voltando para a equação completa e a equação incompleta. Nessa primeira equação aqui, 5x ao quadrado mais 8x mais 3 igual a zero, eu vou ter os três termos, ó. Eu tenho o coeficiente A, que é o 5, o coeficiente B, que é o 8, e o coeficiente 3, C, que é o 3. Então, ela é completa, porque ela tem os três coeficientes. Aqui, esse outro exemplo. X ao quadrado menos 81 igual a zero. Nessa equação, qual é o coeficiente aqui que é zero? Ó, eu tenho x ao quadrado, que é o A, e tenho 81 sem letra. Sem letra, então, é o termo C, sem a incógnita, né? Então, falta o B é zero. Então, quando um dos coeficientes for igual a zero, ela vai ser incompleta, tá? Agora aqui, x na segunda menos 3x igual a zero. Qual é o coeficiente que é igual a zero aqui? É o coeficiente C, né? Porque eu tenho x ao quadrado, que é o A, o menos 3x, o menos 3 é o coeficiente do B, falta o coeficiente C, que é o termo independente, então, ela é incompleta também. Opa! E aqui o último exemplo, 5y ao quadrado. Isso aqui é uma equação do segundo grau? É, porque eu tenho a incógnita aqui, o termo elevado ao quadrado. Então, eu tenho o coeficiente A aqui, vai ser 5. O coeficiente B vai ser 0. E o coeficiente C também vai ser 0. E ela vai ser uma equação incompleta. Pessoal, preste bem atenção, então, em cada coeficiente, qual é o coeficiente A, qual é o B, qual é o C, se a equação ela é completa, se ela é incompleta, revisam o vídeo, tá? Olhem de novo atentamente, isso é bem importante, tá bom? Verifique bem aqui o que é cada coeficiente, né? De qual termo que ele é, qual que é o A, qual que é o B ou qual que é o C. Os coeficientes A, B e C nunca irão mudar. A única coisa que pode mudar numa equação, em vez de pôr o X, por Y, tá? Por outra letra. Tá certo, então?